lá no livro de Romanos, foi o texto que a irmã Angélica leu. Nós vamos ler novamente, Romanos 10, o verso número 14. Romanos 10, 14. Apenas esse versículo. Amém? A pessoa que estiver do seu lado, não tiver a Bíblia para acompanhar, se aproxime dele, dela, né? E vamos ler aqui. Eu vou pedir que hoje nós possamos ler juntos. Eu sei que tem algumas traduções diferentes, mas o sentido é o mesmo. Vamos lá? Quando eu der um 3, nós começamos a ler. 1, 2, 3. Como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tá, vamos ler novamente. Como invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vamos fechar os olhos. Senhor, tudo que vimos até agora, vamos ouvir ainda, Pai, ver que seja o teu querer, a tua vontade. Tira toda e qualquer dúvida, incredulidade, sim, e que a tua vontade para com a tua igreja possa, Senhor, continuar acontecendo e acontecendo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Acho que não. Qual delas? O que nós estamos aqui vendo não seja para nós apenas um impacto que aconteça agora e quando retornarmos aos nossos lares, isso passa. Que não estejamos vindo à casa de Deus como um lazer, como um hobby, ou para agradar A ou B ou C, mas sim ao Senhor. Se formos olhar a história de cada um aqui, nós podemos entender o seguinte: alguém se importou. Alguém se importou. Se formos perguntar a todos aqui, alguém se importou. Mas o tema hoje é: quem se importa? Quem se importa comigo? Quem olha para mim? Quem me recebe? Quem me recebe? A Bíblia nos mostra, eu vou fazer uma história bem rápida aqui, a começar lá em Êxodo capítulo 3, verso 7. Quando daquela manifestação de Deus a Moisés ali cuidando daquele rebanho do seu sogro Jetro, ele vê ali um arbusto pegando fogo, e ali ele tem a primeira experiência com Deus. E Deus então fala com Moisés ali que vi a aflição do meu povo que está no Egito. Não importa quantos de nós hoje que estão dando as costas para aqueles que estão vagando, aqueles que estão pedindo esmolas, aqueles que estão sem lar. Não importa quantos estão dando as costas, Deus não.
Deus importa. Nós não podemos, igreja, como igreja, esquecer disso. Deus importa. E importa tanto, como eu disse sobre esse pequeno histórico, que Ele enviou Jesus. E Jesus, irmãos, veio porque Deus se importa. Deus se importa, sim. Mas, pastor, tudo isso que nós vimos no vídeo, toda essa fome, tudo isso, gente morrendo, mas Deus se importa. E por isso enviou seu Filho, nos amou de tal maneira, porque Ele se importa. E se nós chegarmos até Jesus, e nós vamos chegar, e nós vamos ver também que Jesus se importa. Há uma passagem lá no livro de Marcos que fala, quando os discípulos e ele também entram num barco para atravessar de uma margem a outra, e ele vai dormir ali na popa, e vem um temporal de chuva, vento, e a água começa a entrar no barco, ameaça do barco afundar. Aqueles homens então correm e acordam Jesus, mas acordam Jesus perguntando para ele, inquirindo a ele: mestre, importa que pereçamos? E ele imediatamente resolve o problema. Tudo isso que vimos aqui tem solução. Tudo para a nossa vida em Jesus Cristo tem solução. Aquilo que vimos aqui, aquelas pessoas aqui se movimentando, aquele teatro de mímica, aquilo falava, pelo menos ao meu coração, de quantos estão dando as costas para aquilo que é uma realidade hoje no nosso meio como mundo, e que Jesus se importa, e porque nós não. Porque nós não. A resposta de Jesus para os seus discípulos, mediante aquela intuição: importa que pereçamos? Ele não disse sim ou não, ele só mandou que o vento parasse e que o mar se acalmasse. Ele deu a resposta. E digo a nós, igreja, importa sim tanto as nossas vidas, por isso nós estamos aqui. Por isso você está aqui. Por isso nós estamos aqui. Às vezes chegamos aqui na porta dessa igreja com um caminhão carregado de problemas, mas chegamos até aqui porque o Senhor se importa conosco, e se importa com os que estão lá fora, se importa. E digo a nós: se Jesus não se importasse, Jesus não teria nascido. Se Jesus não se importasse, Ele não teria morrido e nem Deus o ressuscitado. Então, tem alguém que se importa. Tem alguém que se importa. E esse mesmo Jesus que repreendeu o vento, que falou ali com aquelas águas que acalmassem, é o mesmo Jesus que tem se importado com você, comigo, conosco hoje. E é o mesmo Jesus que um certo momento disse: eu rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Irmãos, ouvindo isso, como dizer que Deus não se importa contigo? Mas pastor, nós estamos vendo situações, nós andamos pelas ruas, estamos vendo, estamos sentindo, mas o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Voltando aqui a Jesus, ele falava do Espírito Santo de enviar. Por quê? Porque Ele, o Senhor, continua se importando. E Jesus se importou tanto com você, tanto comigo, conosco, como disse o profeta Isaías lá, que Ele
Mas quantos de nós hoje estamos não vendo, não ouvindo, não fazendo nada? Mas se Jesus, que foi traspassado pelas nossas transgressões, e Jesus que derramou o seu sangue, e Jesus que teve morte de cruz. Naquela época, a morte de cruz, irmãos, era a pior sentença, era para criminosos de alta periculosidade, criminosos, homicidas. Mas Jesus morreu daquela maneira, não importa. Jesus não importa em receber você, Jesus não importa em recebê-la, não importa, hein? Eu tive uma experiência muito tempo atrás de um rapaz que entrou na igreja lá em Imperial Betim, todo sujo, e com um cheiro de bebida que daqui onde está o Wilson, lá dá como se você sentir, quer dizer, dentro da igreja toda. E uma pessoa virou o rosto. O que significa? O que tem? O que está importando hoje para nós? Quem pode entrar aqui? Vamos ver. Jesus importou tanto com você, importou tanto comigo, que não perguntou de onde viemos. Não perguntou, não. Jesus não perguntou de onde você viu, o que você fazia, não. Não perguntou. Viemos do nosso jeito e entramos. E hoje ele continua da mesma maneira. Ele, Jesus, se importou tanto que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Mas esse Jesus que importou tanto, um dia ele disse ali sobre uma pergunta de Pedro que ele fez a Pedro, e Pedro respondeu, e sobre aquela visão ele disse: edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali estava também Jesus se importando conosco, e se importou tanto, como eu disse, foi a morte, cruz, mas ressuscitou. E ao ressuscitar, um dia ele disse àqueles homens que o acompanhavam: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendamos, vocês que estão, por exemplo, a classe hoje de batismo lotada, tem 2 semanas que aconteceu o batismo, a classe já está cheia, dá para fazer outro hoje, se fosse o caso. Entenda, igreja, que o batismo foi dado ali por Jesus. O que você, aqueles que estão na classe, isso é uma ordenança dele, porque ele se importa com você, importa conosco. E naquele momento que Jesus fala: ide por todo mundo, ele estava dizendo a nós também, hoje e agora, é o nosso papel, é o nosso papel, igreja. Nós não estamos aqui num clube, nós não estamos aqui para nos reunirmos, para terminar isso aqui, cada um ir para a sua casa e acabou, não. Nós estamos aqui, ó igreja,
para realizar, para dar continuidade àquilo que Jesus Cristo começou, aquilo que Jesus deixou e deixou para nós como igreja. Então eu volto àquele versículo: como pois invocarão aquele em quem não creram? Como essas pessoas aqui que estiveram aqui, como aquela que está ali, vai invocar esse Jesus se ela não ouviu falar dele? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, quem hoje está se importando não é o mundo, é a igreja que tem que se importar. Somos nós que fazemos parte desse corpo. Não adianta dizermos: não sou eu, somos nós. Se o Senhor Deus se importou a ponto de enviar o seu Filho, nós hoje somos a continuidade daquilo que o Senhor Deus planejou para a salvação do homem. Então cada um de nós como igreja, nós temos que nos importar. Nós temos que realmente ser a igreja que Jesus deixou para realizar aquilo que Ele vai, através da igreja, fazer. Mas pastor, eu estou na igreja e não me sinto parte disso. O que está errado? Está faltando esse amor que levou Jesus à cruz. Esse amor hoje pelas vidas, esse amor está faltando. Por quê? Para que esta missão fosse cumprida, Jesus disse: eu enviarei o Consolador. Eu enviarei. E disse ainda: aguardai até que do alto sejais revestidos, igreja. Aguardai. Olha quantas pessoas nós estamos vendo sofrendo. Há um texto na palavra que fala muito bem sobre isso, daquele coxo de nascença, lá em Atos capítulo 3, onde aquele coxo era levado diariamente. Mas era levado, igreja, não era dentro da igreja, era na porta da igreja. Era levado para estar ali estrategicamente, para receber, para buscar dinheiro. Quantos hoje estão nas portas das igrejas? Quantos hoje estão lá e não entram? Sabe por quê? Porque nós não trazemos, não queremos receber, não queremos, não, é problema. Eu já estou cheio de problemas. Não, aquele coxo era levado diariamente ali naquela porta, e ali ficava esperando, se diz a palavra, esperando alguma coisa. Quantos estão esperando, gente? Quantos estão? Quantos estão querendo sair de uma vida de prostituição? Quantos estão querendo sair das drogas? Quantos estão querendo sair das ruas? Quantos? Olha aqui, nós conhecemos pelo menos alguns, talvez não de nome, mas de vista até. Mas aí o que acontece ali com aquele coxo lá, todo dia na porta, todo dia? Quantos passavam ali? Quem entrava no templo? Quem entrava no templo lá? Eram pessoas que se diziam que iam adorar, que iam orar
orar, que iriam prestar o culto, mas ele continuava lá na porta, ele continuava, até que um dia, chega dois homens, Pedro e João, e ali, diante daquela situação, param, e Pedro então fala: olha para nós. E o que é que ele não queria? Pastor, ele queria dinheiro. Pode ter muita gente nessas situações que vimos aqui, que querem apenas dinheiro, mas nós não podemos aqui ser juiz, nós não podemos aqui julgar. Sabe por quê? Porque quem se importa é Ele, e que te deu a mim, a você, a todos nós, essa responsabilidade de se importar. Então naquele momento ali que Pedro fala: olha para nós, olha para nós, olha. A igreja está dizendo aqui, está dizendo a palavra aqui: olha para nós. E Pedro então fala, o que Pedro estava dizendo? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata não, mas o que eu tenho? O que a igreja de Jesus tem para oferecer a esses que estão nessa situação? O que a igreja de Jesus tem que te ofereceu e que te trouxe aqui, e que aqui você está? Nós sabemos a resposta, nós sabemos. Então não podemos, a igreja, acharmos que nós somos os maiorais. Não. Nós somos pecadores que um dia alguém chegou para você e te apresentou esse Jesus que se importa contigo, apresentou esse Jesus a cada um de nós aqui e disse: esse Jesus pode mudar. Foi o que dissemos para aquela moça. Eu não sei porque ela não veio hoje, mas não foi só o caso dela. Quase um mês antes também apareceu um rapaz, eu não sei se ele está aqui, o Henrique, não veio, falou que viria hoje, numa situação idêntica, da mesma maneira. E sabe o que foi oferecido, tanto para o Henrique, como para a moça de ontem? Jesus. Então Pedro ali falou: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, o que você tem, igreja? Se a missão é nossa, se a responsabilidade é nossa, o que nós temos? Pedro disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, santa. Irmãos, Pedro estende a mão. Esse homem de um salto se põe de pé. E para onde ele vai? Ele entra na igreja, porque aqui é o lugar, aqui é o seu lugar, aqui é esse pronto-socorro, esse hospital de 24 horas, que está aberto para receber todos aqueles que necessitam, e eu não tenho medo de afirmar, todos aqui, igreja. Diz a palavra que aquele homem entrou ali na igreja, e o pessoal que lá estava, não sei se dentro ou fora da igreja, vendo aquele homem louvando, glorificando o Senhor, reconheceram quem ele era, e viram ali o poder de Deus. O poder de Deus não é para fazer a gente ficar rico, o poder de Deus não é para nos dar uma condição social, não. O poder de Deus é para libertar do pecado, é para transformar o homem que precisa ser transformado. Esse é o poder de Deus, é o poder de Deus que vai nos levar à vida eterna, vai te levar à vida eterna. E quem de nós pode julgar que esse, aquele não vai? Porque só Ele, o Senhor, conhece o coração do homem, só Ele, o Senhor, conhece o coração dela.
coração e sabe exatamente por que você veio aqui. Igreja, onde estamos hoje? Pastor, estamos no século 21, preocupados com isso, preocupados. O senhor está preocupado em construir um templo? Estou? Sim, mas não é mais importante. O mais importante, igreja, é ver as pessoas se rendendo ao Senhor. O mais importante, igreja, é ver que essa multidão aqui, mas o pastor está vendo multidão aqui? Eu estou vendo pela fé uma grande multidão aqui na igreja, multidão que vai servir ao Senhor, multidão que vai estar na glória. É essa igreja que temos que enxergar, é isso que nós temos que alcançar. Por quê? Porque se Deus importou, Ele plantou no coração da igreja também que a igreja deve se importar. Mas eu não sei fazer nada. Quem disse? Quem disse? Assim me chamou a atenção aqui na hora que estavam aquelas letras ali, das músicas, das 3 músicas. Será que nós prestamos atenção naquilo que nós cantamos? E aí eu comecei a pensar no meu chamado. Eu comecei a pensar lá atrás no seminário, quando nós fizemos uma camisa. E nós colocamos nas costas da camisa: ir até os confins da terra. Igreja, Deus sabe o que Ele vai fazer. E muitas vezes nós estamos fazendo da boca para fora, mas para Ele não. Aí quando o pastor, o ano passado, me expôs, o pastor Reuel, toda a situação aqui, e quando eu falei com ele, eu disse: eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou pela necessidade. E a letra me chamou essa atenção. O chamado é maior. E não adianta nós dizermos não temos chamado, porque desde o momento que você se converte, que nós nos convertemos, nós passamos a fazer parte dessa igreja que se importa. Por quê? Porque se a igreja não se importa, nós estamos contradizendo tudo que o Senhor fez para salvar o homem e voltar com o homem à condição que Deus planejou. Se nós não importarmos, igreja, quem importará? É o nosso papel, é o nosso papel de estender as mãos, é o nosso papel de não deixar ninguém ali fora, é o nosso papel de receber, é o nosso papel de entender, é o nosso papel se precisar chorar junto, é o nosso papel, como Pedro fez depois de dizer: em nome de Jesus, anda, e estendeu as mãos. É o nosso papel. Esse é o nosso papel. Temos recuperação para mostrar para o mundo que a pessoa pode se recuperar. Não, não é isso não. O objetivo da recuperação, viu, é que vocês conheçam a Jesus e recebam dele, é que vocês sejam transformadas, é que Jesus opere em suas vidas de tal maneira, habitando aqui dentro, que o vício nunca mais volte. É isso que é o objetivo da recuperação, é salvar vidas para a vida eterna. Esse é o objetivo. Mas pastor, fica livre do vício, fica livre do álcool, fica das drogas, da prostituição, de tudo mais,
se nós não cumprirmos, nós não somos igreja. Mas pastor, vai espantar um monte de gente da igreja. Não vai não. Não vai não. Como eu preguei lá na casa da Juliana sexta-feira, Ele conhece as suas ovelhas. É verdade. Ele conhece. Viu? E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Não esteja nesta casa, não esteja na igreja para agradar o pastor. Não, eu sou homem, eu vou falhar. Estou lutando para que isso não aconteça. Mas esteja aqui como servo de Deus, para cumprir o que Ele deixou para conosco. Vamos ser aquela igreja que chegue no dia glorioso da volta de Jesus e dizer, como Paulo escreveu lá para Timóteo: cumpri a minha carreira, cumpri a minha missão. Quantos precisam ouvir de Jesus? Quantos da sua família precisam ouvir? Quantos estão ali na beira da porta, que estão precisando apenas disso? Vem cá, entra. Quantos estão precisando disso? Vem, vamos entrar. Quantos estão precisando? Quantos estão precisando? Vamos aqui no altar, vamos ajoelhar. Quantos estão precisando? Mas quantos dentro das igrejas estão dando as costas? Estão fechando os olhos? Quantos aqui dentro hoje viram Ele? Quantos se aproximaram dele? Quantos se convidaram para entrar? Quantos deram lugar? Quantos não olharam? Quantos fecharam os olhos? Nós precisamos pensar, reavaliar. Ela tem direito, como todos nós temos direito, a sermos filhos do Senhor. Como todos aqueles que viram aqui buscar ajuda, como todos aqueles que nós vamos atrás buscar. Eu fui questionado de ir atrás das pessoas, viu? Eu fui questionado de correr atrás das pessoas, mas eu continuo fazendo. Sabe por quê? Porque eu creio que o jeito dela não importa, é aqui dentro. É aqui dentro. E nós vamos continuar. Eu chamo a igreja a continuar, mas a fazer a vontade de Deus. Não importa o exterior. Adão, vem cá, com todo respeito. Esse homem aqui, sabe passar 18 anos, completou o livro da Bíblia. Do jeito que ela está aqui hoje, eu percebi que há 18 anos atrás. Mas Jesus me abraçou. E aqui na PDL eu encontrei ela. Me ajudaram e hoje eu sou vencedor. Aleluia. Eu nunca mais vou beber. Deus restaurou minha vida e acrescentou. Hoje eu sou um cidadão. Graças a Deus e a ajuda da família. Amém. Amém.
Amém. Amém. Senta lá, irmão Adão. Ó, com todo respeito. Ela está encenando. Isso aqui é uma encenação. Mas eu queria que você contasse. Eu ouvi uma cena ali que eu gostaria que você contasse. Jesus, vamos pedir aqui a Ele que tire de nós. Não vamos aqui sermos hipócritas, achando que está tudo bem. Se nós estamos bem, o resto é resto. Não. Vocês ouviram o que ela disse. Há pessoas aqui que se importam. E o objetivo desse culto nessa noite é mostrar isso. Jesus importou, nós também devemos importar. Amém? Vamos orar aqui para que acabe as barreiras e cada um de nós aqui hoje sejamos esse missionário, essa pessoa chamada para trazer outros que vão alcançar o que nós já alcançamos. Amém? Então feche os seus olhos e segure. Você está segurando a mão do seu irmão. Pense aqui, eu estou segurando a mão daquele que precisa estar aqui na igreja. Eu estou segurando as mãos daqueles que um dia eram como eu, mas eu creio que daqui a pouco estarão servindo ao Senhor. Vamos orar assim, vamos derrubar as barreiras aqui, em nome de Jesus. Oh Deus amado, neste momento como igreja que somos, Pai, nós clamamos aqui, Senhor, as tuas misericórdias. Nós clamamos aqui, Senhor da glória, esse amor, Senhor da glória, que realmente, Pai, nos impulsiona a falar de Ti. E nós só podemos falar do Senhor se nós tivermos o Senhor nos nossos corações, Pai. Clamamos a Ti, portanto, Senhor, que em primeiro lugar o Senhor habite em nós. Em primeiro lugar, nós, Senhor, declaramos aqui: Tu és o único, o Salvador, o Deus eterno, que se importa conosco, que se importa com a humanidade, Senhor da glória. Pedimos aqui que derrube no nosso meio toda e qualquer barreira, toda e qualquer situação, Senhor. Oh, meu Pai, a timidez, Senhor, o medo, Senhor da glória. Tira o conforto, Senhor, e cada membro aqui, Senhor, cada pessoa que entrou nesta noite aqui, Senhor da glória, que realmente, Senhor, venha se importar com aqueles, Pai, que estão se perdendo, com aqueles que estão nas portas, Pai. Oh Deus amado, que nos importemos, Senhor da glória, e não venhamos desistir, Senhor, que façamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem mostrado para a Tua igreja, que sejamos esta igreja, que sejamos estes homens, estas mulheres, Pai, estes jovens, Senhor, realmente, Senhor da glória, se importando, Senhor, com todos esses que estão, Senhor, perdidos, em nome de Jesus. Senhor, e pedimos que aqueles que nós pensamos agora, aqueles que nós, Senhor, imaginamos que estamos segurando as suas mãos, que eles tenham essa oportunidade, que eles sejam alcançados, seja a nossa família, seja um amigo, amiga, seja aquele que está lá fora,
aquele que está, Senhor, na calçada, aquele que está abandonado, Senhor. Oh Pai amado, nós nos importamos, Senhor, que haja esse mover teu de tal maneira que não sejamos mais os mesmos, Senhor, que muito mais do teu amor para os perdidos possa encher a cada coração essa noite, em nome de Jesus. Aleluias. E se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor, que até então nunca tinha feito isso, e quer fazê-lo hoje, agora, eu peço que onde você está, erga uma das suas mãos. Se você quer entregar a sua vida, se você está vendo que tudo aquilo aqui que aconteceu até agora está realmente mexendo com você, mas o que está mexendo não é tudo isso, é o Espírito Santo. E se tem alguém aqui hoje, de onde está, pode erguer uma das suas mãos. Nós vamos orar antes da apresentação aqui. Tem alguém aqui que queira realmente entregar a sua vida? Amém, amém. É na decisão, é o Senhor agindo, não é aqui pela emoção, não é aqui pela emoção. E quem realmente quer, que não se levantou, não, mas quer no fundo do coração, eu vou fazer essa oração a essas pessoas que queiram realmente serem transformadas, serem servas do Senhor, que possam repetir comigo essa oração, como do fundo do seu coração, e você possa dizer assim: Senhor, eu quero mudar, e tudo que eu ouvi até agora me mostra que esse é o caminho, o único caminho. Jesus, me receba, Senhor, me transforma, me liberta. Eu quero ser teu servo, eu quero servir, eu te confesso, Senhor da minha vida. Eu creio que tu vais apagar todos os meus pecados, não vais me condenar, me darás vida nova. Eu creio, Jesus, e declaro, Senhor, como meu Deus, como meu Salvador, o meu Senhor. Jesus, entra no meu coração e fique para sempre. Me perdoa, Senhor, tudo do passado, e como, Senhor, tu podes fazer. Eu creio que sou uma nova criatura em ti, e lhe peço, escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu tomo posse em teu nome, Jesus. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas. Vamos pedir ao Senhor que envie as pessoas, e nós vamos buscar essas pessoas. Amém? Também vamos buscá-las. Vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, oh Pai Santo, há quantas vidas que ainda, Senhor, não te conhecem, que estão, Senhor, infelizmente, caminhando a passos largos, Senhor, para a morte, Senhor da glória, sem conhecer a Ti, mas queremos suplicar ao Senhor, meu Deus, quando se fala de missões, Senhor, há sempre barreiras, mas todas elas, na autoridade do Teu nome, sejam elas, Senhor, quebradas, Senhor, rompidas e destruídas, Senhor da glória, para que a Tua palavra possa chegar aos corações que precisam. Sim, nós também precisamos, e pedimos
crendo que esse lugar aqui no Jardim Leblon não comportará o número de vidas salvas, Pai. E tão pouco aí na Rua Barbosa, Senhor. E tudo isso, Senhor, para a honra, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se não puder, que o Senhor abençoe de tal modo, Pai, que possa haver, Senhor, a bastância de cada lar, Pai. O Senhor repreender o devorador, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. De pé ainda, nós vamos ter um momento aqui de oração. Primeiro, nós vamos agradecer o Senhor pelo irmão Antônio Carlos. É quem está aqui acompanhando, ele estava até quinta-feira passada com um caroço aqui, é um tumor, um câncer, e na quinta-feira ele passou por uma cirurgia, retirou aquele caroço, né, teve um corte aqui, retirou um pedaço aqui, né, do crânio dele, mas, glória a Deus, ontem pela manhã ele já estava de volta à casa dele. Aleluia. Enfaixado, e ele disse para mim: pastor, se eu estiver como eu estou hoje, amanhã eu estarei no culto. Não veio algumas recomendações médicas, porque questão do sol, questão porque foi tirado um pedaço do crânio, cortou. Então daqui a 6 meses vai ter que pôr uma platina aqui dentro para proteger o cérebro. Para vocês verem, a dimensão da cirurgia, mas mais do que isso é o poder de Deus na vida dele. Amém? Então nós vamos orar e agradecer, mas vamos orar aqui também pela vida do pastor Renê. Essa semana ele não está bem, bem dormindo praticamente noite e dia, e agora à tarde ele teve uma arritmia, foi preciso levá-lo ao hospital, mas ele já está de volta em casa. Tendo as condições da idade dele, ele está bem, pelas condições. Mas nós vamos aqui, então, agradecer pelo irmão Antônio Carlos e orarmos pelo pastor Renê. Pedir aqui que o Senhor o leve. Eu creio que não é nosso direito fazer, porque isso é a família. Mas nós podemos pedir a Deus que faça a vontade dele. Amém? Do céu. Amém? Vamos orar então. Senhor amado, em nome de Jesus, obrigado pela vida do teu servo, irmão Antônio Carlos, por toda esta vitória que o Senhor concedeu a mim, Pai, e cremos que em breve, Senhor, o teu servo estará aqui, Pai, para falar pessoalmente do que o Senhor tem realizado ao longo desses anos na vida dele, Pai. Nós agradecemos por tudo, Senhor. Também nesta hora, colocamos diante do Senhor mais uma vez a vida do pastor Renê, Senhor, entendendo, Pai, que ele, Senhor, está em tuas mãos, que o Senhor é poderoso, Pai, sim, para levá-lo, para dar mais tempo de vida a ele, e assim, Pai, que nós podemos falar que o Senhor continue a cuidar e continue sendo a tua vontade preponderante sobre a vida do teu servo. A irmã Sonja sustenta, renova as forças dela, não venha faltar, Senhor, a tua presença na vida da tua serva. Assim nós oramos, assim te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Você ficar rapidinho, nós já vamos aqui dar por encerrado. O pessoal aqui do louvor, vocês vão cantar parabéns hoje. Amém? Amém? Quem está fazendo aniversário, até hoje, de segunda-feira até hoje, tem alguém aqui fez aniversário ou está fazendo hoje? Nós vamos cantar um parabéns, vamos orar por você. Tem alguém? Ninguém? Então nós vamos deixar para a semana que vem. O que nós vamos falar aqui? Seguinte, rapidamente, estou com o relógio aqui. Semana que vem vai ter aí a prova do Enem, acho que é sábado e domingo. Eu tinha falado na semana passada que nós faríamos aqui, e era nesta noite. Obrigado, Senhor Deus,
por tudo que o Senhor está realizando no nosso meio. E continue, Pai. Nós, Senhor Deus, nos dispomos e o Teu Espírito Santo esteja incendiando cada vida aqui. Peço-lhe também pelos que nos visitaram hoje, que tenham se sentido em casa, Senhor, que, Senhor da glória, segundo o Teu querer, possam estar novamente conosco, Senhor. Abençoa-os, o que eles vieram procurar, Senhor, que tenham recebido do Senhor. Assim nós oramos, pedimos, Senhor, por esta semana, uma semana, Senhor, de vitórias, onde em tudo o Teu nome seja glorificado. Assim, Senhor, nós te agradecemos em um nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.